Queridos, vamos dar sequência a uma série de palavras voltada em Mateus 6,6. Mateus 6,6. Esse mês de abril, eu separei para falarmos sobre os segredos da porta fechada. Algumas vezes nós imaginamos que no mundo espiritual a gente consegue, isso é um mito da igreja moderna, né? Determinar que Deus faça algumas coisas. E aí nós queremos compensar. E quando eu digo compensar, nós atribuímos pela religiosidade a fé e queremos tornar a religião mais importante do que a fé. É muito comum você ouvir, essa semana eu tive um embate, não foi uma discussão, mas nós trocamos algumas opiniões com um pastor lá de São Paulo, que foi meu colega de turma, inclusive, do Seminário Teológico Batista do Sul Brasil, onde ele postou no grupo, no nosso grupo de ex-alunos, colegas de turma, que há uma onda por aí, eu posso depois passar para os pastores darem uma olhada, pastor Jorge, pastor Luiz, pastor Melquisedeque, pastor Adilson Porto, pastor Diego, pastor Laerte. Há uma onda por aí de que Moisés nunca foi para o Egito. Era uma história, era uma lenda, um mito. E baseado na ciência, os arqueólogos modernos descaracterizam aquele momento em que Moisés estava no Egito e nunca saiu do Egito ninguém ligado ao povo hebreu. Porque não há nenhum tipo de resíduo histórico que comprove a escrita. E ainda mais, esses mesmos historiadores negaram a crucificação. Quando eles negaram a crucificação, num artigo científico, eu fiquei imaginando assim, bem, eu, Carlos, foi esse o meu comentário no grupo, estou fazendo isso como minha introdução, baseado no texto que nós vamos ler em Mateus 6, que é um momento em que Jesus fala sobre oração, sobre relacionamento, fé. Eu fiquei assim, se os caras negaram o maior evento histórico, que foi a crucificação, porque isso não precisou cavar o chão para ver que a cruz existiu, que Jesus morreu, que os romanos contaram, que o pai da história, Joséfo, um dos mais importantes e relevantes, declarou que era verdade. Os caras estão pirados. Essa foi a minha colocação. Mas continuando lendo o artigo, eles negam a crucificação para negar a ressurreição, dizendo que a igreja que vai ser salva já foi escolhida por Deus, isso é a teologia da eleição, e que não existe nenhuma possibilidade de mais um ou dois ou quantos mais quiserem serem salvos. Olha que bagunça. Que bagunça. Só que ensinar isso como uma verdade, bagunça o cristianismo. Bagunça o cristianismo. E o término do estudo são pastores que estão ensinando por conta da relação, obrigado, amado irmão, por conta da relação com a ciência, que a fé não é mais importante. Não precisa mais você estar num ambiente onde ensinamos a fé. Aqui, nós não contrariamos a ciência, nós não somos contra a ciência, mas nós ensinamos a fé através de uma experiência
de fé com Jesus. Esta é a questão. E para mim a questão mais perigosa, porque se eu estou num ambiente onde as pessoas não acreditam mais em Jesus, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus tornou como serviço, porque o nosso ponto, como objetivo central nesta manhã, é dar relevância ao serviço de Jesus. Se nós não acrescentarmos a fé a isso, nós vamos nos tornar crentes, legalistas, se já não somos, moralistas, se já não somos, modernistas e mundanos, se já não somos, excluindo a fé. Nós só queremos no que vemos. Essa é a importância de alguns detalhes que nós queremos, no tempo que nós temos, conversar com os irmãos. Ou eu acredito, e muitas vezes nós estamos no tempo em que as pessoas estão dizendo assim: eu não quero mais acreditar no que você está falando, eu quero ver você fazer. Irmão, é fundamental a gente ver as pessoas fazerem. É fundamental. Mas aqui tem um perigo. Primeiro perigo. Existe muita gente fazendo o que Jesus fazia e não é no nome de Jesus. É no nome de Beelzebu. Expulsa demônio, revela, tem profecias. Vou mais uma vez lembrar os irmãos: sobe o monte, desce o monte, faz jejum, mas não tem fé. E sem fé é impossível o quê? Pode até funcionar. Pode até funcionar. Mas não agrada a Deus. Segunda coisa que eu quero destacar, que é fundamental. Do ponto de vista religioso, aonde essas coisas estão acontecendo, não cabe gente. Está abarrotado de gente. Porque as pessoas estão sendo atraídas pelo que estão vendo. Mas será que pelo que elas estão vendo é suficiente para torná-las verdadeiramente servos de Jesus? É uma hipótese, é uma possibilidade. Então eu percebi que existem algumas características dos servos e que essas características são vistas no modelo de servo que nós temos que seguir. E o modelo de servo que nós precisamos seguir, quem é? Quem é? Jesus. E dará conta de si mesmo cada um para quem? Para o ministério pastoral? É isso? Nós temos um conselho de ética que cada um vai dar conta antes de ir para o céu ou para o inferno, para o pastor? É assim? Não. E dará conta de si mesmo a Deus. Se você tem um evangelho de prestação de conta, e você vai dar conta para Deus, tem uma passagem que nós lemos agora anteriormente a essa. Eu vou pegar aqui para não fazer nenhuma menção errada. Bota, por favor, irmão Daniel, a figurinha anterior a essa, do slide, tá? Que o irmão pôs. O slide. Vamos junto, Colossenses 3, toda a igreja. Tudo o que fizerem, façam.
ponto, para um pouquinho aí, ponto. Como que deve ser feita? Olha a característica de todo, não pode ser com a metade do coração. Porque se você dividir 1% para qualquer outra coisa que não é o Senhor, o que é? Tudo que nós dividimos que não é o Senhor, Deus qualifica como idolatria. Não é sério isso? Idolatria, feitiçaria, homossexualismo, adultério, fornicação, são coisas, embriaguez, que está lá no livro de Apocalipse, dizendo que estas coisas impedem daqueles, o que pratica mentira, de verem a quem? A Deus. Isso eu já sei. Só que o comportamento, ou seja, ainda que eu já tenha lido, o meu comportamento não é de todo o coração. Eu posso ter eliminado esse tipo de comportamento religioso, mas ainda não amo a Deus de todo o meu coração. Então essa vírgula da lei te derruba, te desanima. Essa vírgulazinha da lei faz você não acreditar no Espírito Santo. Eu confesso aos irmãos que fico abismado quando eu percebo que tem pessoas que têm uma convivência com a igreja há muito tempo e nunca tiveram nenhum tipo de experiência espiritual. Não é para falar línguas, profetizar, fazer sinais, maravilhas, expulsar demônio, não. Nenhum tipo de experiência espiritual, nenhum. Você conversa com a pessoa ora, ela não sabe se Deus está ouvindo, se Deus não está ouvindo, se Deus está vendo, se Deus não está vendo. Mas pastor, é assim? É. Porque as coisas espirituais são discernidas pelo homem espiritual. O homem espiritual é fé. Isso você não acha materializado na arqueologia, na filosofia, na história. Você não, é experiência empírica. Palavra feia, né? É algo intrínseco, outra palavra feia. Então vamos trocar essas duas palavras. É algo pessoal. Ninguém me contou. Eu entendo que é de Deus e entendo o que é do diabo. Ninguém me contou. Eu sei o que é espiritual e o que é mundano. Ninguém me contou. Eu sei o que é santo e o que é profano. Ninguém me contou. A fé proporcionou o conceito. Não é o conceito que proporciona a fé. Se o conceito proporcionar a fé, agora a ciência com novos conceitos vai mudar o quê? A fé da igreja. Ah, não, vamos arrancar essa história de Moisés da Bíblia, porque a ciência moderna falou. Aí, irmão, aí você vai jogar a Bíblia no lixo. Você vai jogar a Bíblia fora. Isso não é uma estatística. As pessoas acreditam no celular e não acreditam no pastor. Acredita no Google. Você não sabe o que se faz atrás do Google. Você não sabe o que faz no TikTok. O que um TikTok pode fazer na cabeça de uma pessoa. Você não sabe. Tem certeza que você não sabe. Tem certeza. Os psicólogos, os psicanalistas, os psicopedagogos são a favor de exterminar com esse negócio de celular na escola, por quê? Destrói a mente. Isso eu não sou contra, irmãos, eu adoro o meu. Se eu ficar um minuto sem o meu, eu surto. Tudo está aqui dentro. Mas destrói a mente. E se destrói a mente, destrói o quê? A fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Eu paro de ouvir a palavra de Deus e passo a ver. Quer ver uma coisa que eu pelo menos acho fantástico? Todas as vezes que eu entro na Rede Record e vejo
aquela novela lá, Reis, lembra? Lembra? Eu lembro do período que eu passei no hospital. Porque eu não tinha outra coisa para ver, eu fiquei vendo aquele negócio. E aquilo me alimentou, porque eu via e falava, eu não lembro desse texto na Bíblia não. Depois eu vou procurar. E isso aqui não é assim não. E olha só, isso não foi assim não. Mas ali há um romantismo para atrair a atenção, atrair o público, para chamar você para ficar preso. Cada capítulo, aí volta o capítulo, aí depois passa outra história, vai lá no final da história, chama epílogo, né? É o momento em que você sai de um momento da história e volta na história, aí faz esse negócio todo. Mas você que já leu, você que já estudou, você vê que tem muito romantismo. E tem muita gente que só viveu aquilo tudo que nós vimos ali na televisão. Nunca teve uma experiência com Deus, lendo a Bíblia em casa, sozinho, fazendo a sua devocional, estudando, procurando nos dicionários bíblicos ou no Google, onde que ficava o rio Nilo, aonde que tinha o rio Eufrates, por que que o faraó viveu naquele tempo e Moisés saiu de lá e foi para outro lugar. Como era a tradição, o que que a tradição dizia, por que que as famílias passaram pelo que passaram. Eram 6 milhões mesmo de judeus na época, hebreus, porque não eram judeus ainda. Mas a novela está lá. E a novela ninguém esquece, porque a novela as pessoas viram. Me recordo, entre outras novelas da Rede Record, em que as pessoas falavam, você viu o capítulo anterior? Eu de quê? E contava as histórias. Isso funciona, porque a mente humana precisa ver para crer. Mas bem-aventurados os que não viram e creem. Esses são mais felizes. São mais felizes. E baseado nisso, o que está fechado na tua vida está entre a razão e a fé. Tá claro para os irmãos? Ou seja, por que muita coisa no meu mundo não representa o espiritual? O que está fora de consonância? Aqui tem um tom e aqui tem outro. O que está fora de alinhamento? Tudo que fizerem, façam de todo o coração. Para quem? Então, além de eu poder estar fazendo alguma coisa para o Senhor, faltando alguma coisa, eu posso estar fazendo para outro Senhor que não é o Senhor. E não para os homens. Essa aí é antropoformismo, né? Quando o homem se torna Deus dentro da igreja. E eu não vou tocar nesse assunto, porque isso me chateia profundamente. As pessoas, elas se vestem, né? Elas se incorporam. Algumas vezes, eu não quero fazer nenhum tipo de comparação, mas muitos vieram de outras religiões. E quando você incorporava lá, você incorporava e levava a sério. Não brincava. Aqui as pessoas, quando têm a oportunidade de estarem cheias do Espírito Santo, elas brincam com o Espírito Santo. Lá quando acendia a vela mesmo. Quando matava a galinha mesmo. Lá quando subia a escadaria, subia. Quando andava, quantas pessoas já deram testemunho que andaram daqui à Basílica, lá em São Paulo, para cumprir promessa. Cumpria mesmo. Aqui não. É muito difícil ver as pessoas serem fiéis ao Senhor. Que igreja é essa? Uma igreja trancada. Uma igreja fraca, enfraquecida,
misturada. Aonde era para ter trigo, só trigo, tem trigo, joio e coliformes fecais. Onde era para estar puro, está tão sujo, que as pessoas só acreditam o quê? Vendo. Por isso que as pessoas só acreditam vendo. É muito triste, muito ruim. Para quem tem um pouquinho de relacionamento com Deus, o sentimento deve ser o mesmo que o meu. Volta a Jesus, volta, acaba com isso. Vem buscar a igreja logo. Eu não espero mais uma geração de sofrimento, de afastamento, de distanciamento de Deus, de apostasia, não. Eu não quero mais isso, não. Isso quem vai viver são os meus filhos. Eu não quero uma igreja, na Europa isso já aconteceu. Quem lê um pouquinho aí, que vê um pouquinho de televisão, os templos religiosos, os grandes templos religiosos na Europa já não são mais templos. Já se fecharam. Nos Estados Unidos, não precisa me perguntar. Manda mensagem para o pastor Marcos e pastora Midian. Pergunta como que é difícil, que eles estão lá nos Estados Unidos. Falei com eles essa semana ainda. Pastor, aqui é 1000 vezes mais difícil. Pergunta lá como que é falar de Jesus. Os países que estão numa linha de comunismo ainda que velado, mas são os países que são contra a religião cristã. Pergunta os que estão tentando levar o evangelho para lá, como é. Quantas vezes eles veem pessoas sem mão, sem orelha, sem língua, amputados ou mortos, sacrificados, por amor a um Jesus que eles também não viram. Nós ainda temos liberdade. Eu fico feliz, porque o Brasil ainda nos permite abrir a porta, sentar num ambiente coletivo, carregar a Bíblia na mão, orar em praça pública, entregar papel no ônibus. Nós ainda temos essa liberdade. Essa liberdade que ideologicamente está sendo perseguida. Mas esse é um outro assunto. É o ponto em que eu me encontro vendo o ponto de que Deus está. Tem quem creia que Ele esteja aqui, e tem quem acha que Ele está lá no céu. Tem quem creia que Ele esteja aqui, mas está fora de mim. E tem quem acha que está dentro de você. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não sei vocês, mas Deus está dentro de mim. Deus está dentro de você. O Senhor habita em você. Por isso que tem muito sentido quando a gente declara que o inferno perdeu. Tem muito sentido. O diabo sabe exatamente o quanto isso é poderoso. O quanto isso é poderoso. Imagine um exército. Não precisa de muitos, não. Precisa de muitos. Um exército de pessoas cheias de Deus. Imagine uma igreja onde as pessoas que estão lá estejam como? Cheias de Deus. Não cheias de problema, de preocupação, de dor, de sofrimento, de frustração, de mágoa, ressentimento, de mimimi, um não gosta do outro, outro não gosta do outro, de fuga. A pessoa está na igreja porque não tem para onde ir, eu vou para onde agora? Passei a minha vida inteira.
Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus está dentro de mim. Se eu cheguei até aqui, rola um pouquinho mais aí na tua cabeça. Vamos ver algumas coisas. Obrigado, irmão. Bota lá Mateus 6. Se eu cheguei até aqui, e eu creio que você entende que Deus está dentro de você, mas a orar entra onde? No seu quarto. E fecha o quê? A porta. Essa é uma obrigação sua. Essa é uma obrigação sua. Ore ao seu pai que está em secreto. A consequência disso, daí para baixo. E o seu pai que vê, a gente não reclama que a gente quer ver? A gente não reclamou agora há pouco, na parte introdutória? Todos concordaram? Concordaram? Mas quem faz questão de ver em você é Ele. Você não precisa ver. Vou repetir. Quem quer ver em você, Ele em você, é Ele. Ele quer olhar e falar assim: Irani, você é minha. É Ele que quer ver. Ele quer assistir o seu dia a dia, seus pensamentos. Cuidado que Ele está sabendo o que você está pensando. Os seus pensamentos, o seu coração. Ele que quer ver. Você não precisa ver nada. Você sente. Você sente. Você sente. Eu queimei a língua comendo pastel. Ontem eu orei falando para o Senhor assim: Senhor, minha língua está me incomodando tanto, porque passa, bate no dente e está doendo. Amanhã eu tenho que falar para a igreja, isso vai me atrapalhar. Eu sinto que Deus me ouve. Eu sinto. Mas sei que Deus me vê. A porta da tua vida está fechada porque você não está sentindo mais nada. Como que Deus vai falar para você ir na direção A e você não vai ouvir? Morreu? Está morto espiritualmente? A porta da tua vida financeira está trancada porque você não está sentindo mais nada. E aí a gente cai naquele ponto introdutório, onde a gente vai na internet buscar informação. Aí, lá tem inúmeras teorias de pessoas que falam que é isso, que é aquilo outro, que tem que fazer assim, que fazer aquilo assim. Aí você entra naquela looping de fazendo as coisas que você está vendo. A moda é agora. Eu vou fazer isso. Me perguntaram: você não vai fazer sua trend do desenho? Eu falei: que bobagem, rapaz. Para com isso, coisa besta. Não, mas o senhor tem que fazer. Eu não tenho que fazer nada, rapaz. Para. Eu vou fazer para você. Se fizer, eu vou te processar. Se botar aí minha cara com esse negócio aí, eu não quero não. É porque você é pastor, irmão. Não é porque eu sou nada, eu não quero. Eu não gosto. Eu não acho que essas modinhas vão me trazer algum sentimento bom. Eu não gosto. É o direito que eu tenho. Só que a sociedade te obriga. Se você ficar fora, ninguém dá like, ninguém vai dar curtida, não tem monetização. Eu conheci uma pessoa que monetiza 600 mil reais por mês com coisa boba na internet. A coisa mais ridícula da internet. Ela falando da cara dela. E ela é uma cara bonita. E continua uma cara bonita. Mas ela fala que a cara é assim, que a cara é assado, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Aí vende harmonização facial, vende dente. Como é o nome? Aquele negócio que fica clarinho. Lente, clareamento do dente. Eu falei: eu vou fazer esse clareamento. Fica assim, com a cara toda branquinha. Aí eu comecei a perceber que a influência, é a teoria da influência. A influência é tão forte que eu cheguei a ir no consultório, lá na Barra da Tijuca. Eu falei: eu vou ser modelo. É sério, estou falando sério. Fui influenciado.
a mosca azul, pum, me picou. Falei, vou ser modelo, vou fazer lipo, tirar, ficar gordinho, bonitinho. Vou botar o que no dente? Lente. Naquela semana eu vi um cantor de Goiás, um menino, que está fazendo sucesso agora, que era filho de um fazendeiro rico, que era milionário, como é o nome? Milionário José Rico? José Rico, como que é? O filho dele está estourando na internet. Quando o garoto riu, que eu vi aquela coisa branca, eu falei, não vou fazer não. Sabe por quê? Quando eu estiver lá na igreja, e os irmãos verem, eu escovo os dentes, irmão. Eu escovo. Pode não estar branquinho igual a lente que eu ia botar. Mas quando os irmãos virem, eu com o dentinho branquinho aqui, bonitão, com a calça apertadinha, todo diferente, o que vocês vão pensar? O que você vai pensar? Você vai falar assim, meu pastor está vaidoso, meu pastor está orgulhoso, meu pastor está fazendo coisa que deve estar, além de fazendo essas coisas, outras coisas. Eu vou promover um sentimento ruim em você por causa de um lente no dente. Isso serve para tatuagem, serve para brinco, serve para roupa, serve para celular, serve para relógio. Eu adoro relógio. Adoro relógio. Serve para carro. Serve para tudo. Tudo o diabo te pega pelo que você vê. Entrou no teu coração, mudou. Lembra o que está lá em Colossenses? Amar a Deus como? Todo o coração. Entrou no coração, acabou, irmão. Aí você vê na internet, e quem tiver dificuldade de achar, eu te dou, líderes religiosos trocando de aviãozinho, de jatinho, de 100 milhões para 200 milhões de reais. Te dou os nomes. Eu quero uma Mercedes 320L, cinza, mas eu não posso pagar. Eu quero uma BMW X40, mas eu não posso pagar. Eu posso pagar o meu. E estou pagando o meu. E consigo pagar o IPVA do meu. E consigo pagar o seguro do meu. É claro, com a ajuda da minha mãe, mas consigo. Eu não quero o que é dos outros. Eu quero ser eu, para Deus me enxergar. E quando eu pecar, Deus usar o meu pecado para fazer eu crescer. Porque tudo isso ninguém vê. Porque está no coração do homem. E o que está no teu coração, só Deus vê. Não é o psicólogo, o psicanalista, não é o pastor, não é nada. Só Deus vê. Entende o que está trancando a tua vida? É porque você não está se mostrando para quem? Que vê o que você faz. Deixa Deus ver o que você está fazendo, irmão. Deixa Deus ver. Não adianta esconder. E se você é justo ou melhor do que eu, você também tem pecado. Se você é santo o suficiente que acha que deveria estar para o céu, ora, pede a Deus. Se você quiser ajuda, eu oro também. Jesus atende a oração dele, leva. Leva, irmão. Se você se vê igual a Deus, vai para o céu, irmão, porque na terra, irmão, todo mundo tem defeito. E quem achar que não tem, já é mentiroso. Deixa Deus ver. Há umas 2 semanas atrás, nós oramos por algumas pessoas aqui. Oramos porque o pastor Jorge orou, outros irmãos oraram. E durante a semana, algumas pessoas mandam mensagem dizendo assim, pastor, eu fui abençoado, fui abençoada. Quando você é abençoado pela oração que é feita neste lugar, é para você ver
que Deus está em você. Por isso que vós sereis minhas o quê? Testemunha. É você que viu, experimentou, é você que fala. É você que conta. Primeiro dom que o salvo recebe não é falar em línguas. É a missão de ir falar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Vai falar. Se você chegar num lugar que precisa de outra coisa a não ser o que você sabe falar, Deus vai operar através de você. Essa semana eu fui num casamento de uma pessoa que não é da nossa religião. Quando eu saí, não pude ficar o tempo todo, lá em Madureira. Quem ficou depois falou assim: pastor, como eles adoraram o Senhor. Pastor, adoraram o Senhor, achou o Senhor alegre. E olha que aquele dia eu estava horrível. Estava com dor, preocupado, cheio de conta para pagar, uma porção de coisa para resolver. Mas essas coisas não são maiores do que o Deus que está dentro de mim. Estas coisas não podem tirar o meu humor. Essas coisas não podem fazer com que eu maltrate quem está perto de mim. Que eu fale de maneira grosseira, que eu seja ríspido, mal educado. Isso não tem referência. E aí, acrescentaram, eles querem ficar mais perto de você. A pessoa que casou, ela é mãe de santo, tem mais de 100 filhos de santo. E estava lá. Qual é a oportunidade que Deus está dando? De eu mostrar o Deus que está dentro de mim. E aí eu vou usar uma frase que eu não gosto. Se eu não puder falar, que as minhas atitudes, o quê? Às vezes você não precisa fazer nada, irmão. Porque lá fora, o mundo das trevas sabe o Deus que está dentro de você. E quando não está, ele vai falar: olha, você está perdendo o seu tempo, viu? Você está perdendo o seu tempo. As pessoas vão falar, o diabo vai te envergonhar. Ele faz questão de fazer você ver que não está valendo a pena. Que vê o que você faz em segredo. E agora? E lhe dará o quê? Falou que é coisa boa? Se você está fazendo o que é mal, qual é a recompensa? Não, Deus não vai dar o mal. Só para corrigir aqui a minha fala, para os irmãos não interpretarem errado. Se você está fazendo o que é mal, Deus vai te fazer entender o que é mal para você fazer o que é bom. Concordam comigo? Nós vamos ver isso daqui a pouco, que é a minha conclusão. Deus sempre vai agir de misericórdia. Deus não vai te dar o mal. Porque isso aí é uma história lá do outro lado lá. Deus é mau, Deus castiga, Deus faz isso. Deus não faz nada disso. Se você plantou, você vai o quê? Vai colher. Regra, no mundo espiritual. Plantou vento, o que diz? Vai colher tempestade, varão. Não plantou nada, você quer colher onde não plantou? Irmão, só saci. Você acredita em saci? Acredita? Mula sem cabeça, Papai Noel. Acredita? Eu não. No coelhinho da Páscoa, acredita? A propósito, o departamento infantil precisa de 30 caixinhas de bis. Tá certo? Se você puder cooperar, procure a irmã Roberta. A minha mãe vai dar 5. 5 caixinhas de bis. É a minha mãe que vai dar. Eu estou aguardando o amém. Amém. Então você só precisa de quanto? 25. Não quero nem saber para que é. Mas se abrir na minha frente, eu vou comer junto. Né, pastor? Fui na última consulta da cirurgia, o médico olhou e falou: você está emagrecendo? Eu falei: estou, eu vou correr a São Silvestre. Irmãos, ele riu. Pastor, eu vou correr a São Silvestre. O cara riu. Pedro Iatuda vai ser o cirurgião. Ele, eu falei: por que o senhor está rindo? Ele falou: olha,
é muito animador ver alguém que eu vou operar. Eu falei, porque eu vou morrer? Porque eu só não vou correr se eu o quê? Se eu morrer. Aí ele, não vai morrer não. Eu falei, a propósito, qual é o índice de erro? Ele, não, é pequeno. Eu falei, então tem. Sempre tem. Mas eu vou correr. Então um bis não faz mal. É só depois passar a semana toda não comendo outras coisas. Um bis, uma caixinha de bis, aquele super. Gente, bis é biscoito. Ninguém come um biscoito, come o biscoito inteiro, cara. Isso é a teoria máxima do bis, cara. É por isso que chama bis. Vocês não sabiam, não é marketing. Ninguém come um só. É tanto que ele vem individualizado para te prender ali. Isso é ciência. Isso aí não quero nem entrar em detalhe. Eu tenho um amigo que é o Renato, que é doutor neurocientista. Ele fala que o ser humano é menos inteligente que o rato. Só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia. O cérebro do rato é muito mais ativo do que o cérebro humano. A gente tem uma capacidade de pensar maior, mas pensa menos do que um rato. É isso que ele quis dizer. Compreenderam? 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 Você não vê um ser humano no laboratório sendo examinado. Você vê rato. Por quê? A resposta é muito mais rápida do que o ser humano. A vacina que você toma não é feita no macaco, irmão, é no rato. E aí vai. Outras coisas a mais que não tem nada a ver com o assunto que eu estou falando aqui. Mas é crucial você entender. Crucial. Que tem recompensa. Tem recompensa. Então, a tua porta pode estar trancada por conta da tua recompensa. Pastor, podemos fazer um culto para destrancar a porta? Podemos. Quero lembrar os irmãos que, para mim, e acredito eu que os irmãos também pensam assim, que todas as vezes que eu venho neste lugar, eu sou abençoado, ou Deus destranca alguma coisa. Você crê assim? Você lembra do problema da surdez, que alguém falou que eu tinha que operar, porque era 70% desse e uma perda total do outro? Fiz um outro exame, o cara falou, não precisa operar não. Esse negócio de abrir cabeça, tirar a pele, botar no ouvido, agora a gente tem uma outra tecnologia aí. Surdo você está mesmo, mas não precisa operar não. Eu falei, muito bom. Eu queria saber se eu estava surdo, eu já sei que eu estou surdo. Operar é um outro processo. Aí, toda vez que eu vou orar, eu lembro que quem não ouve, sou eu. Mas o Senhor não é surdo. O Senhor não é surdo. Então eu continuo falando. Quem está com problema na audição, sou eu. Deus não. Deus não. Meu serviço, ele é comprometido quando nós não conseguimos entender, através do que Deus está falando, o que Ele quer que nós façamos. E aí nós ficamos à mercê de entender através do que o outro está entendendo. E essa dialética, é um palavrão também, né? Essas duas formas de interpretar um mesmo assunto, numa cosmovisão, também é outro palavrão, ou seja, numa visão do mundo que não é o meu mundo, me torna uma pessoa incrédula. Está aí a resposta. Por que eu sou incrédulo? Porque eu estou fazendo o que os outros estão mandando. Eu não estou fazendo aquilo que eu estou ouvindo Deus mandar. E quando eu canso de fazer o que os outros estão mandando, eu paro de fazer. Pastor, é por isso que eu não estou fazendo nada. O Senhor não me pediu para fazer nada. Eu não estou na diretoria da igreja, eu não sou diácono. Quem fica na cozinha é a Maria. Quem fica na porta é o irmão Albino. Quem está na tesouraria é a irmã Lu com o irmão Jorge. Eu não vou fazer nada.
Não tem lugar para eu fazer nada. Quem canta no louvor, pastor, são as mesmas pessoas, geração após geração é a mesma, são as mesmas famílias, as mesmas pessoas. Para a alegria de quem faz. Você ouviu o que Deus chamou, entendeu o que Deus falou e pratica aquilo que você amou. Ninguém faz nada para Deus se não amar a Deus. Ninguém. O culto que vocês estão fazendo hoje aqui, antes de eu sair de casa, eu falei, Senhor, hoje não deve ter ninguém na igreja, está chuva, pessoal, agora, semana, irmão. Aí ele me fez lembrar que nós já fizemos culto com 4 pessoas. Eu falei, vai ter 5. Aí eu fui lá para a porta, começaram a chegar as pessoas. Falei, tem 6, tem 7, tem 9, tem 20. Tá bom, 20 já tá bom, já dá para fazer uma live bonita com 20. 20 está ótimo. Tem 30. Esse é o coração do homem. Você fez o sacrifício de sair da sua casa, com chuva, sem chuva. Isso é amor. Se não amar, não faz. Quem não ama, arruma o quê? Desculpa. E manda desculpa. Pastor, me desculpa, eu não pude estar porque o ônibus atrasou, eu não pude estar porque isso, porque aquilo outro. Essa semana, antes de começar a chover, eu fui buscar uma pessoa no aeroporto e levar para a Barra da Tijuca. Eu saí exatamente 5 horas da manhã, irmão, um frio, uma chuva. O cara ia chegar às 7, só chegou às 9. Eu fiquei de 5 às 9 com uma fome no aeroporto, porque eu tive que ficar do lado de fora, porque se botar lá R$60 a hora, eu não ia ter dinheiro para pagar o estacionamento. Mas eu tinha que pegar o cara. Eu fiquei lá, Jesus, bota esse cara para voltar logo. Irmãos, quando ele chegou, ele falou assim, vamos almoçar. Eu falei, ô Jesus. Falei, vamos almoçar onde? Ele, aonde você quiser, eu quero comer salmão. Com molho de quê? Domingo da Páscoa nós vamos ter o quê? Salmão. Bacalhau eu não prometi não. Bacalhau não. Calma. Ô, irmã Maria. Irmã Maria, tem bacalhau, irmã Maria? Não. Você quer bacalhau, irmã? Quer? Então vamos comprar uns 2 quilos de bacalhau, Maria. Faz uma saladinha com feijão. Dá para fazer? Dá para fazer? Então vamos botar bacalhau para a Michele. Pronto. Mas vai ter frango para quem não come. Vai ter frango, viu, pastor? Porque tem gente que falou assim, poxa, pastor, eu não como salmão. E nem sou alérgico a camarão. Eu falei, você quer comer o quê? Frango. Não vai ter frango, Maria? Irmã Maria, não vai ter frango? Agora, ovo não vai ter. Está caro, irmã. Mas se você quiser um ovinho, pode vir. Pode vir que vai ter. Sabe por que vai ter, pastor? Sabe por que vai ter? Estou falando isso para o irmão. Para o irmão. Porque aquele dia, eu vou repetir porque eu já falei isso para alguns irmãos. Só estou repetindo isso coletivamente. Eu fiquei muito triste porque eu vi o tamanho da fé da igreja. É muito mais barato salmão e camarão do que a cura da irmã Carlinda. Do que a cura do pé da Rosândia. Do que a cura da minha mãe, que já foi curada todo dia. Minha mãe é uma bênção viva, cara. Minha mãe é uma bênção viva. Do que a cura da Adriana. Do que a minha cura. Por isso que eu estou falando para o irmão. Do que a tua cura. O salmão está muito mais caro. O camarão está muito mais caro. É risoto de camarão com creme de ricota. E vai ter muita salada. Salada diversas. Eu ainda vou pedir à irmã para botar tomatinho vermelho. Aqueles tomatinhos vermelhos. Para ficar bem bonito. Vai ficar uma salada bem bonita. Porque eu creio
Vou repetir. Eu creio que Deus pode mudar a visão do que você está vendo a respeito de Deus nesse lugar. Eu creio. Agora vou contar uma coisa para você. Essa semana que passou, o Mundial baixou o preço do salmão. Estava R$ 99, foi para 50. Eu falei, aí Jesus, em vez de comprar 1 quilinho só, eu vou comprar 2. Vocês acham que isso é por acaso? Acha, pastor? Que baixou por acaso? Não. O Trump aumentou lá o juro lá e a gente aqui baixou o salmão. Olha que coisa absurda. Eu creio. E se eu estou aqui até hoje, é porque eu creio. Feche os seus olhos. Senhor, nós precisamos voltar a crer nas coisas possíveis de um Deus que faz coisas impossíveis. Então mostra, Senhor Deus, a tua misericórdia. Mostra, Senhor Deus, o teu poder. Mostra que nós podemos ser dependentes do teu amor. Senhor, dependentes do teu amor. É o suficiente, Senhor. Depender do teu amor é o bastante. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor me ama. O Senhor ama aquilo que nós fazemos. Eu te louvo, Senhor Pai, porque eu sei que um dia, tudo que me impede de te amar mais, o Senhor vai destravar. Eu vou conseguir amar o Senhor muito mais do que eu te amo. Toque no coração daqueles que estão sentindo a mesma coisa, que precisam amar mais o Senhor. Que não seja um apelo, mas seja agora, Senhor Deus, um compromisso nosso de amar mais o Senhor. Por favor, nos faça olhar para o céu e ver que o socorro vem do Senhor. Nos faça reconhecer que depender do Senhor é bom. Senhor, é bom dependermos da tua graça. Dependemos da tua justiça, Senhor Deus. Dependermos, Senhor Deus, da eficácia da tua santidade. É bom que seja esta a nossa recompensa hoje. Crie, Senhor Deus, essa dependência. Tira a dependência do remédio, a dependência, Senhor Deus, dos sentimentos. Tem tanta gente presa a outra por conta da carência, por conta, Senhor Deus, da dependência emocional, preso, Senhor Deus, escravo ao passado. Senhor, liberta, Senhor Pai, em nome de Jesus. Liberta, Senhor Deus, para que eles se sintam livres para glorificar o Senhor. Não é para os homens verem o quanto eles se sentem livres para isso, mas para o Senhor nos enxergar. E quando o Senhor nos vê, o Senhor vê a nossa necessidade. E o Senhor, que é um Pai bondoso, que ama todos os seus filhos, não deixa o teu filho passar, Senhor Deus, por essa necessidade sozinho. Levanta, Senhor Deus, o semblante da igreja, Senhor. Levante, Senhor Deus, a alegria desta igreja, Senhor. Encha, Senhor Deus, essa igreja de pessoas convictas do Deus que serve. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.